Graça e paz, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão cansados? Estão felizes? Cada um aqui pode estar expressando algum tipo de sentimento, né? Mas o mais importante é que nós estamos aqui nessa noite e estar aqui é sempre um privilégio, é sempre muito bom para nós que somos a igreja, que somos o povo de Deus, estar na casa do Senhor para... Vocês estão me ouvindo? Para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E é um privilégio para nós, seres humanos, adorarmos a um Deus tão soberano, tão sobrenatural. Hoje eu estava lendo alguns salmos e aí eu comecei a meditar assim, quão poderoso o Senhor é. Aí eu voltei lá em Gênesis, capítulo 1, e fiz aquela leitura lá que a gente já sabe, desde criança, da escola bíblica dominical, e começa assim de uma forma tão profunda, e fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele foi criando todas as coisas e foi dizendo que tudo era muito bom. Depois ele criou o homem, disse, achou lindo, né? Disse que o homem era a imagem e semelhança dele. E chegou na nossa geração, né? E isso é prova da grandeza, da soberania de Deus e de como Deus ele é especialista em criar tudo e todas as coisas do nada. E nós somos uma criação única, cada um aqui tem uma característica, tem um dom. E a vontade de Deus hoje, nessa geração, é que cada um de nós possamos assim servir Ele e adorar Ele com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. E o que a gente tem hoje para oferecer ao Senhor é a nossa adoração, é a nossa vida, é a nossa gratidão. E lá em Salmos 92 diz assim, que é bom render graças ao Senhor, que é bom cantar louvores ao seu nome Altíssimo e anunciar de manhã a sua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então se sinta assim privilegiado, ame isso, ame esse momento, ame esse privilégio que Deus nos dá de poder adorar, de poder render graças ao Senhor. A gente está vivendo tempos tão difíceis, né? Mas a gente também está vivendo tempos bons, tempos com Deus, tempos de coisas boas que está acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente só olha para as coisas ruins, para as notícias, para aquelas coisas que aconteceram na nossa vida, porque aconteceu coisas ruins, na minha vida aconteceu coisas ruins, mas eu estou aprendendo a olhar para as coisas boas, a ver as coisas boas que nos tempos difíceis Deus fez na minha vida. E eu gostaria de convidar todos vocês para ficarem de pé, tá bom? Com muita alegria, tente fazer algum exercício aí para mandar o cansaço embora. Eu sei que teve gente que pegou trânsito aí, né? E é muito chato o trânsito. Então, assim, agora esqueça o tempo lá fora, esqueça as coisas que tem que estar acontecendo no mundo e se concentre nesse momento. Essa quarta-feira que a gente está aqui hoje, ela não vai mais voltar. Esse momento, ele não vai mais existir. As coisas que vai ser feito nesse culto hoje vai ser única. Então, aproveite cada momento, tá? Aproveite o seu momento da oração, aproveite o seu momento da adoração, aproveite essa liberdade que a gente tem. Quando a gente assiste televisão, a gente vê que tem muitos países aí que eles ainda não têm esse privilégio, né, de se reunir para cultuar a Deus, mas a gente está tendo. E a Bíblia diz que isso é bom, porque Deus é bom. E aí, agora a gente vai orar, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom. A tua palavra diz que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é longânimo, benigno. E isso é verdade. Que é bom render graças ao Senhor durante a manhã, que é bom na noite revelar a tua fidelidade. E nós estamos aqui nessa noite de quarta-feira, que é uma noite única, para proclamar a fidelidade do Senhor através dos louvores, através dessa oração, através das coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida e até das coisas difíceis, porque no tempo difícil o Senhor mostrou quão grande o Senhor é, quão precioso o Senhor é e quão fiel o Senhor é na nossa vida. O Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos desamparou.
E nessa noite nós queremos dizer obrigada. Obrigada porque o Senhor não nos trata como nós não merecemos, mas o Senhor nos trata com amor. O Senhor nos trata com fidelidade. E eu quero nesse momento consagrar esse culto ao Senhor. Eu quero consagrar tudo que vai ser feito nessa noite, nesse lugar santo que é a tua casa. Eu consagro cada vida, a vida de cada irmão, de cada criança, de cada jovem, adolescente, homem e mulher que chegou nesse lugar. Nós pertencemos ao Senhor. A tua palavra diz que o Senhor criou todas as coisas e nós somos criaturas e agora somos filhos. Então nós pertencemos ao Senhor. E eu entrego esse momento ao Senhor. Fica conosco e muito obrigada por esse momento, por essa noite, por esse culto. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. No Salmo 123, a gente vai compartilhar 2 versículos que eu gosto muito. A gente não vai ler a parte final, só os 2 versículos, 1 e o 2. Todos acharam? É difícil achar salmos? Não, né? Salmo 123 fala sobre a solicitude por auxílio divino. Gente, tem lugar aqui na frente, tá? Os que chegaram agora podem sentar aqui nesses primeiros lugares. Não vai... É o seu lugar, tá? Tava esperando por você que chegou agora. Tá aqui, contadinho, tá bom? Tá cheiroso, tá todo mundo cheiroso aqui. A pastora, você já sabe, ela é super cheirosa. Então, venham para cá, perto das pessoas cheirosas. Tô brincando, tá? Vamos ler aqui a palavra no Salmo 123, que diz assim: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Amém? Vamos ler assim agora, bem bonito, bem legal, vocês já pegaram aí, né? Então a gente vai ler bem forte, bem bonito. Estou escutando só a minha voz, e é chato. Bora lá de novo. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Amém? Então, permaneça firme, tá? Com os seus olhos fitos no Senhor. Assim como a serva e o servo ficam com os seus olhos fitos na sua senhora e no seu Senhor. Olhe para Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amigo, Ele não nos desampara. Eu sou prova viva de que Deus, Ele não nos desampara nos tempos mais difíceis da sua história. Quem me conhece sabe tudo que a gente viveu e passou. E eu estou aqui hoje, estou alegre. Tem dia que eu estou triste, mas tem dia que eu estou super alegre, porque eu estou com os meus olhos fitos no Senhor. E porque eu também tenho amigos como vocês que nos apoiaram sempre. Obrigado. Eu nunca tinha subido aqui para dizer obrigada, igreja. E agora eu vou dizer aqui, eu estou nervosa. Mas eu quero dizer muito obrigada. Muito obrigada pelo amor, tá? Muito obrigada por cada palavra que vocês me deram, por cada abraço para aqueles que tinham coragem de abraçar. Tempos assim é difícil abraçar, né? Eu sou um pouco preocupada com isso. Mas, porém, todavia, estamos aqui. Eu estou aqui. As minhas irmãs estão vindo, a Rutinha está ali, graças a Deus, estamos firmes com os nossos olhos fitos no Senhor. Porque a gente aprendeu que a gente tem que olhar para Cristo. A gente teve um devocional muito lindo essa semana, que a gente tem que permanecer com o nosso olhar em Jesus. Vale a pena. Não desista. Em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de alegria, em tempos de tristeza, confie em Deus, porque vale a pena. Amém? Vamos adorar o Senhor? Graça e paz, irmãos. Amém? Quem está feliz nessa noite por estar aqui? Você pode levantar suas mãos e dizer assim para o Senhor: Senhor, estou feliz por estar na tua casa.
Você quer receber dos céus chuvas de bênção? Ah, mas está muito fraco para quem quer receber do céu. Está muito fraco, amém, né? Quem quer receber a bênção de Deus, chuva de bênção do céu, nessa noite, você quer receber? Você vai receber. Você vai receber porque o Senhor vai derramar chuvas de bênção. Ele vai derramar na tua casa. Você que está aí, meu irmão, levante com a sua família, convide e diga: vamos adorar o Senhor, aquele que é digno. E a chuva, ela vai descer do céu, chuva seródia de alegria, uma chuva que vai impactar o coração de vocês pela presença do nosso Deus. E nós vamos formar um grande coral nessa noite. Eu estou muito feliz hoje, muito feliz. Estou feliz com Jesus, estou feliz com a igreja, estou feliz com vocês. Estou feliz com todos, irmãos, que estamos aqui reunidos nessa noite para adorar esse Deus. E nós vamos formar esse coral. E vocês vão cantar comigo. Amém, irmãos? Então vamos. Faz chover, faz chover, oh Senhor. Abra as comportas no céu, faz chover, faz chover. Abra as comportas no céu, mais uma vez, faz chover, faz chover. Vem, Senhor. Abra as comportas do céu. Oh, oh, solte sua voz. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá. E Ele está aqui na tua casa. Como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Clame, então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Oh Senhor, nós clamamos o teu nome maravilhoso, Senhor. Tu estás aqui conosco nesta noite. Fale algo para o Senhor, diga algo para Ele. Chove, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Vem restaurar, Senhor, a nossa alegria, a tua presença, Senhor. Faz chover, igreja. Faz chover. Libere. Abra as comportas no céu. Se você puder levantar suas duas mãos. Faz chover.
faz chover, abra as comportas no céu. Se pedir, ó Senhor, Jesus virá, Ele virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Chame por Ele. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Continue adorando o Senhor. Continue. Abra sua boca e exalte o nome dEle. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos sedentos pela Tua presença. Parabéns, meu irmão, você que está aqui nessa noite, você que veio aqui, é porque você é sedento pela presença de Deus. Você tem sede da presença dEle. Ele te inspira para adorar o Senhor. E você que está na sua casa, meu irmão, que não pôde estar aqui nessa noite, Ele também está aí com você. E a inspiração dEle vai sobre você nessa noite. Oh, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Senhor, nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder.
damos honra, te damos glória. Teu é o poder, Senhor, para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. O Senhor, Ele quer avivar o teu coração de alegria. Ele quer derramar o fogo do Espírito no teu coração. E Ele quer fazer você transbordar na presença dEle. Ele deseja isso para a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite sem alegria. Mas eu quero te dizer, meu amado irmão, que o Espírito de Deus, Ele tem interesse em alegrar o teu coração. Ele tem interesse em transformar, te renovar. Ele tem interesse com que você saia daqui cheio, 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 cheio da glória de Deus, cheio do fogo de Deus, cheio. Então vem me incendiar, Senhor, vem, Senhor. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. A glória é teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Aleluia. Aplauda mais o Senhor. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor. Aplauda com toda a alegria do seu coração. Ele merece. Ele merece. Ainda com toda a adoração do seu coração, nesse momento, eu quero que você pegue o seu dízimo e a sua oferta. Você que tem dízimo, que tem oferta. Nós vamos agora orar, apresentar ao Senhor em gratidão. Porque Deus é bom. A gente não consegue nem expressar quão grande o Senhor é, né? Quão grande é a bondade e a fidelidade de Deus em tantas coisas, em tantos momentos. A gente pode, mesmo triste, a gente pode dizer que Deus é bom. E trazer dízimo e trazer oferta, eu aprendi muita coisa sobre dízimo e oferta, mas quando eu vim congregar aqui no ministério, eu aprendi que é gratidão. Porque a gente Deus já deu pra gente, né? Antes eu aprendia que eu tinha que entregar porque Deus ia me abençoar. Aprendi assim. Que aí eu tinha que trazer dízimo, que eu tinha que trazer oferta. E hoje eu sei que não é isso. Que é porque Ele já nos abençoou. Porque Ele já nos deu 100 vezes mais. Então vamos orar. Pai, nós muitas vezes não temos palavras para dizer obrigada. E às vezes a gente não entende muito o significado da palavra obrigada. Mas eu quero dizer nessa noite, obrigada pelo privilégio que o Senhor dá a cada pessoa aqui presente de poder entregar no altar do Senhor o dízimo e a oferta. Obrigada porque em nenhum momento da nossa vida o Senhor deixou faltar alguma coisa. Pelo contrário, o Senhor tem nos abençoado de formas que nós nem merecemos. E eu entrego essa noite no teu altar o dízimo
daquele salário que o Senhor tem me dado, tem me abençoado todo mês. Muito obrigada. E que o Senhor receba no teu altar também cada oferta, cada dízimo, de cada irmão aqui presente nessa noite, que chegue na tua presença como um ato de adoração. Em nome de Jesus, amém. Para o Senhor Jesus, como forma de gratidão do que Ele tem feito pela nossa vida, Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Convido você que também está nos assistindo, graça e paz. O pastor Flávio vai trazer a palavra dessa noite. Hoje seria o pastor Isaías, mas ele está enfermo. Vamos orar por ele no final do culto. E eu sei que Deus haverá de nos abençoar através da sua palavra. É culto de crescimento cristão, é um culto de doutrina. E eu sei que Deus tem algo para nos ensinar mais uma noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, como filhos teus, estarmos na tua casa para ouvirmos a tua palavra. Nós oramos ao Senhor Espírito Santo para que prepare o nosso coração como terra fértil, terra abundante, terra boa para receber a palavra e ela venha produzir em nós frutos de arrependimento, de justiça, de conversão, de santificação. E abençoa o teu filho, que ele seja usado por ti para ministrar o coração do teu povo. Abençoa os nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa live, que eles também sejam alcançados pela tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Está assumindo o lugar do pai dele já, né? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Reis. Como o pastor como o pastor falou, quem era para estar aqui com vocês nessa noite era o pastor Isaías, mas ele adoeceu, hoje não estava bem, e Deus me deu essa missão e essa oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor para vocês nessa noite. 2 Reis, capítulo 19. Nós vamos meditar um pouco sobre esse texto, queridos. Dentro de uma temática que nós estamos
estamos praticamente aí, estudando, né? Vamos estudar agora no nosso seminário. Está chegando e eu creio que vai ser uma bênção na vida de todos nós. E essa temática sobre oração, ela é uma temática importante na igreja, é um ponto importante na vida da igreja, porque nós sabemos que a oração ela é algo que sustentou a igreja até mesmo antes de ela ser fundada, né, organizada. Desde os tempos mais antigos, a oração sempre foi algo que Deus usou para fazer suas proezas. E esse texto que nós vamos meditar hoje não é diferente. Nós vamos falar sobre a oração gera transformação. A oração gera transformação. Lá no verso 4 é o nosso versículo chave, nosso versículo tema dessa noite. Vamos ler juntos aí? Verso 4. 2 Reis, capítulo 19, verso 4. Vamos ler junto? Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Amém? Pode sentar, queridos. Amados, esse texto que nós estamos meditando é a história do rei Ezequias. E quando você começa a ler a história de Ezequias, a gente aprende muitas coisas maravilhosas na vida dele. E uma das coisas que a gente aprende, que é algo maravilhoso na vida de Ezequias, é o seu testemunho. O que o livro de 2 Reis fala a respeito dele, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Quando nós lemos 2 Reis capítulo 18, e você volta um pouco aí, a partir do verso 1, fala sobre o início da caminhada do rei Ezequias. E quando nós lemos a história de Ezequias, nós ficamos maravilhados com a vida desse homem. A Bíblia diz lá, a partir do verso 1, que ele assumiu quando ele tinha, no caso no verso 2, ele assumiu quando tinha 25 anos de idade e passou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Aí fala da sua mãe, ele dá uma pequena biografia sobre ele, e no verso 3 é algo tremendo. Diz que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, seguindo tudo o que fizera seu pai Davi. No verso 4, ele toma uma atitude. A Bíblia diz que ele removeu todos os altares que eram altares de idolatria, que levavam as pessoas a adorar. Ele pegou, tirou todos esses falsos deuses
tirou todos, e ele tomou uma decisão ainda, além de tirar os deuses. A Bíblia diz, nessa pequena biografia dele, que ele tirou até mesmo a imagem que Moisés tinha levantado, que até então se tornou também uma espécie de imagem de adoração, que era justamente a imagem da serpente. Está lá no verso 4. Ele removeu todos os postes ídolos e também fez em pedaços, lá na parte final ali do verso 4, ele fez em pedaço toda a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquilo ali que Moisés fez, ou seja, a imagem da serpente de bronze, se tornou um altar de adoração, se tornou um Deus para eles. E aí Ezequias destruiu essa serpente. E se você continuar lendo a história de Ezequias, ele era um homem reto de coração. Ele se tornou, talvez, tirando Davi, o maior rei que já existiu, devido ao seu coração, que era totalmente inclinado para Deus. Quando você lê a história de todos os outros reis, você vai ver várias vezes lá, rei fulano de tal, começou a reinar durante tal anos, fez o que era mal perante aos olhos de Deus. Isso você vai ver em vários reis, mas Ezequias fez algo diferente. Se tornou um exemplo, se tornou um homem de Deus. E aqui nós vamos falar não somente do rei Ezequias, mas também nós vamos falar do profeta Oséias. Dois homens cheios de Deus, dois homens que fizeram a diferença na sua época. Quando você lê esse texto aqui, você fica maravilhado com a vida de Ezequias e de Oséias. Homens temente a Deus, homens que tinham uma vida com Deus. E uma das qualidades que esses homens tinham era justamente a oração. Esse texto aqui também fala sobre um outro personagem. E esse personagem se chama Senaqueribe. Você já ouviu falar a história? Muitos aqui já conhecem a história de Senaqueribe, que era o rei da Síria. Um homem cheio de si, um homem arrogante, um homem que, segundo a palavra de Deus, o texto que nós estamos lendo aqui, diz que ele já invadiu vários reinos e nunca foi derrotado. Ele escolhia uma nação, ele escolhia um reino, botava na cabeça que ia invadir e chegava lá e invadia. E ele se achava tão autossuficiente que ele dizia que nem as pessoas, nem os povos daquelas nações, quanto menos os seus deuses, teria condições de fazer alguma coisa para impedir ele de invadir qualquer reino, qualquer nação e enfrentar qualquer outra nação. Era um homem totalmente prepotente, um homem que confiava no seu poderio. E uma vez, ele nesse desejo de saquear os povos, decidiu invadir Judá.
E aí começa a história que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a vida de Ezequias e a vida de Oséias. Eu queria que você lesse comigo aí alguns versículos que eu queria que você ou pudesse anotar na sua Bíblia, ou anotar depois para você dar uma olhada. O primeiro versículo está lá, está lá no capítulo 19, verso 12. Alguém poderia ler para mim? Se alguém puder me ajudar aqui com o microfone, eu agradeço. Volta só um pouquinho aí. Vamos ler primeiro o 18, capítulo 19. Desculpa, capítulo 18, verso 19. Quem poderia ler para a gente aí, por favor? Capítulo 18, verso 19. Alguém poderia ler aí? Ali, ó. Atrás. Uma pessoa lê para mim aí o capítulo 18, verso 19. Depois a irmã lá atrás lê para mim o 19, verso 12. Tá bom, irmão? 19, verso 12. Vamos lá. Amém. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? 19, 12. Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefé, e os filhos de Éden, que estavam em Tessalã? Outro aí, 18, 34. Mais uma pessoa aí. Quem poderia ler? 18, 34. Pode ler de novo aí, por favor, com o microfone, por favor. Porque os meninos ali estão chamando a minha atenção, aí o pessoal de casa... Brincadeira. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Olha só, eu dei para vocês aí 3 versículos de uma pessoa totalmente arrogante. Nas 3, ele quis dizer mais ou menos assim, nos 3 versículos que nós lemos. Eu já invadi várias nações. Eu já destruí vários povos. Ninguém conseguiu impedir que eu fizesse isso. Aí num deles ele fala assim, lembra daquela nação lá que eu invadi? Aí ele começa a citar lá os deuses. Quem era o Deus tal? Impediu? Quem era o Deus tal lá? Fez alguma coisa? Aí no outro de novo. Sabe aquela outra nação que eu invadi lá? Destruí tudo lá. Alguém se levantou? Algum homem lá, algum Deus dele fez alguma coisa? Nas 3 oportunidades, nos 3 versículos, ele fala que ele invadiu várias nações e ninguém conseguiu impedir. Desses versículos era justamente na hora que ele estava dando o recado para Ezequias. Ezequias, eu vou invadir Judá, eu vou destruir Judá, eu vou destruir Israel,
eu vou levar cativo todo mundo e ninguém vai fazer nada. E aí ele escreve uma carta, manda emissários, manda avisos e se levanta contra Ezequias, se levanta contra Israel e diz: ó, eu vou destruir vocês, eu vou destruir esse povo, eu vou invadir e ninguém vai fazer nada. E aí, Ezequias, um homem cheio de Deus, um homem que fez a diferença na sua época, tomou uma decisão maravilhosa, que é justamente o poder da oração. E ele começa, a partir do verso 2 versículos que eu dei para vocês aí, que fala sobre a oração, é o nosso tema. E o outro está lá no capítulo 19, verso 14. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: o Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve, Senhor, os teus olhos. Abre os teus olhos e vê as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. A Bíblia diz que Ezequias, quando foi afrontado por uma carta, ele pegou aquela carta, entrou no templo, apresentou a carta para quem? Para o Senhor, para Deus. Ele disse: Deus, olha o que está escrito aqui nessa carta. Deus, não é a mim que ele está afrontando, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra. E ele diz mais, que todas as nações que ele invadiu, Deus nenhum pôde impedi-lo. Sabe, amados, eu lendo esse texto, trazendo para o reino espiritual, quantos de nós somos afrontados pelo reino das trevas? Senaqueribe aqui, talvez possa se transformar, não de uma forma literal, mas muitas das vezes o inimigo se levanta contra nós para nos afrontar. Está vendo? Você faz isso e não dá certo. Está vendo? Você está na igreja todo o tempo e nada dá certo para você. Quantas vezes o inimigo tem nos afrontado? E sabe, amados, o inimigo, ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus é todo poderoso. Mas a Bíblia diz que ele é mentiroso. E ele vai dizer totalmente contrário daquilo que Deus é. Ele sabe que Deus é poderoso, mas ele vai dizer que Deus não faz nada. Ele sabe que Deus controla todas as coisas, mas ele vai dizer para você que Deus não tem controle de nada. Que todas as coisas estão soltas, estão ao léu. Deus não tem controle de nada. É assim que o inimigo trabalha. E Ezequias fez a coisa certa. Essa oração dele aqui foi maravilhosa. Ele disse: Deus, olha, esse homem, ele está te afrontando.
Ele não está afrontando apenas os povos da nossa nação. Ele não está me afrontando, ele está afrontando o Senhor. E através da sua oração, Deus responde. E a palavra de Deus diz que Senaqueribe foi envergonhado, porque afrontou o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. O que é a oração na vida de um homem? O que é a oração na vida de uma pessoa consagrada? Algum tempo atrás, eu trouxe um estudo para vocês, foi no domingo, que eu falei sobre a vida de Josafá também, que é quase idêntico a essa história. Josafá foi afrontado. 3 reinos se levantaram para invadir Israel. E a Bíblia diz que Josafá se levantou, apregoou um jejum a todas as pessoas, e Deus agiu poderosamente. Sabe o que isso fazia, amados? Nas outras nações, despertava curiosidade. Por que uma nação tão pequena, sem um poderio, consegue tantas proezas? Ninguém sabia. Ninguém conseguia entender. Mas a gente sabe. A gente sabe. Porque essa nação servia, entre aspas, a um Deus Todo-Poderoso. Servia, entre aspas, por quê? Porque era uma nação que tinha o Deus verdadeiro, mas que muitas das vezes deixava de lado para querer falsos deuses. Olha só, eu queria compartilhar algo aqui para vocês que eu vi que eu achei interessante. Lá no verso 4, diz que Ezequias tirou todos os postes ídolos e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Moisés criou aquela serpente não para ser um objeto de adoração, mas ela se tornou porque o povo era idólatra. O povo gostava de ser idólatra, eles tinham prazer em ser idólatra. Aí você pega lá, ó, olha só como é interessante. Lê aí para mim o verso 4, por favor. Cadê o microfone? Alguém lê para mim aí o verso 4, 18, 4. 18, 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Botaram até o nome da bicha lá, ó, né? Até batizaram lá, né? A bichona lá, pastor, né? Neston, né? É Neustan, não é Neston não. É Nescau, né? Olha só, gente. Eles colocaram o nome da serpente que Moisés criou, que Moisés fabricou lá para um propósito específico, e começaram a adorar aquela imagem. Agora lê para mim aí outra pessoa o verso 12. É, 18 é o mesmo capítulo. Lê o 11 e o 12, só para a gente entender aí. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Bor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Portanto, não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram nem o fizeram.
Qual a diferença do verso 14 para o verso 12? Alguém viu alguma diferença? Não, alguém viu alguma curiosidade entre o verso 4 e o verso 12? Não? Qual é? Gente, aquilo que era para eles fazerem, eles não faziam. E aquilo que era para não fazer, eles faziam. No verso 4, eles adoravam a imagem. E no verso 12, eles não obedeciam os mandamentos, as leis, a vontade de Deus para a vida deles. Ou seja, aquilo que era para fazer, eles não faziam. E aquilo que era para não fazer, eles faziam. Eles tinham prazer, aquilo que eu falei, eles tinham prazer em ser idólatras, sabe? Parece que eles tinham prazer em desagradar o coração de Deus. Acho que eles faziam de propósito, sabe? Desagradar o coração de Deus. Aí você pergunta assim, eu sou diferente? Nem um pouco. Muitas das vezes deixamos de agradar o coração de Deus e temos prazer em desagradar o coração do Senhor. Senaqueribe levou todo Jerusalém cativo, porque eles tinham prazer em desobedecer a Deus. Lembra de uma passagem, eu até falei até um tempo desse aqui, que alguém chegou para Jesus e falou assim: nós escravos do pecado? Nunca fomos escravos de ninguém. Quanto mais escravos do pecado, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Jesus não quis entrar no detalhe, mas se Jesus entrasse, ele ia falar que no mínimo Israel foi escravos umas 5 ou 6 ou 7 vezes, se eu não me engano. Babilônia, Egito, Assíria, foram escravizados por várias vezes, por desobedecer a Deus, por não fazer a vontade do Senhor. E Senaqueribe aqui, amados, deixa um exemplo para nós, de um homem que decidiu no seu coração viver uma vida reta diante de Deus. Desculpa, Ezequias. Eu falei o quê? Senaqueribe, né? Meu Deus, já estou convertendo o coração do homem. E a segunda parte da mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Tá, pode ir lá. Microfone aí, por favor. Participação. Só para completar essa sua lindíssima aplicação, o profeta se encontra com Isaías, e essa mesma passagem está lá no livro de Isaías, no capítulo 37, né? E aí Isaías vai, conforta, manda dizer para ele como é que é e tal. E o resultado da oração, olha o que acontece, o arrogante se lascou todo, o Senaqueribe. Sim. No 19 e 20 diz assim: por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, toma, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E tem mais ainda, no 33, pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque o Senhor falando, sim, eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Olha como é a oração aí, a transformação. E continua, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, será que é pouco? E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. E tem mais ainda, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi.
voltou e ficou em Nínive, lá do profeta Jonas. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada. Pensou? Foi morto pelos próprios filhos e fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Você vê a intercessão, a oração do rei Ezequias, e o Senhor tomou as dores dele, como sempre faz com todos nós. O fim de uma pessoa arrogante, né? De um tirano que se achava autossuficiente. O fim de um homem que se achava um Deus, na verdade. Ele se achava um Deus. Só que mexeu com Deus errado, né? Mexeu com a pessoa errada. E aí Deus disse assim, ele se acha um Deus. Foi interessante a parte que o irmão Barroso leu, porque Deus diz assim para ele, em outras palavras, eu vou fazer dele um animal. Eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. E farei ele voltar pelo caminho que ele veio. Quantos aqui já teve a experiência de levar um cachorro para passear? Levanta a mão aí. Quem gosta é legal, né? Coloca lá a coleira no pescoço do cachorro e aí você vem arrastando o cachorro, arrastando no bom sentido, né? Foi assim que Deus fez com aquele homem. Fez aquele homem que se achava autossuficiente um burro de carga que poderia ser levado para qualquer lugar. E a gente vê aqui que a oração, ela tem os seus efeitos. E eu queria compartilhar a segunda parte dessa mensagem, que está lá no capítulo 20. Capítulo 20, aí do mesmo livro que nós estamos estudando. Sim. A partir do verso 1 diz assim, ó: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Gente, é interessante aqui, ó, a intimidade. É uma conversa de 3 pessoas. 3 pessoas reunidas ali, né? Você imaginou? 3 pessoas reunidas. Aqui você parece que tem 2 pessoas, né? Mas não, se você ler com os olhos espirituais, você vai ver que tem 3 pessoas aqui. Deus, Isaías e Ezequias. Aí Isaías fala assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o quê? E orou ao Senhor, dizendo as seguintes palavras: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Gente, como é que um homem desse precisa colocar ordem na sua casa? Você já fez essa pergunta?
Isaías fala assim para ele: Ezequias, bota ordem na sua casa, porque você vai morrer. Aí ele faz essa oração aqui. Será que ele estava mentindo? O que vocês acham? Hã? Ele estava mentindo porque se a nossa casa está bagunçada é porque tem alguma coisa errada. Ou é algo que a gente cria. Muitas das vezes a gente cria, mano, isso. As coisas, às vezes, saem do trilho, não é porque a sua vida está fora dos trilhos. Às vezes, Deus quer te mostrar algo. Ezequias era um homem de Deus, mas Isaías disse: coloca ordem na tua casa. Quando Deus fala para você, coloca ordem na tua casa, não é que Deus está dizendo: ei, confessa os teus pecados, que você está em pecado. Nós criamos essas coisas, mas muitas das vezes não é. Às vezes Deus te dá uma provação para te mostrar algo. Não é porque você está em pecado, não é porque você está em dívida com Deus, não é porque você está com o coração longe de Deus. É porque Deus quer te mostrar algo. Quantos aqui já passaram por esse momento de achar que quando Deus fala para você, coloca ordem na tua casa, você corre lá para a sua cama, fica de joelho e pede perdão de Deus por pecados que você nem sequer cometeu? Porque fica aquele peso de algo que parece que você está em dívida com Deus. Mas a gente vê aqui, amados, que Ezequias fez uma oração sincera com Deus. Eu não tinha coragem de fazer uma oração dessa, de falar essas palavras: Senhor, lembra-te, lá no verso 3, lembra-te, Senhor, peço-te de que que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Mas já estava determinado, já estava decretado de que ele iria morrer. E aí ele começou a orar, mano. Ele fez uma oração. E aí o que aconteceu? Quando você continua lendo o texto, diz que Deus vai aonde? A Isaías. E diz: Isaías, para onde você está, dê a meia volta e vai lá com Ezequias e fala para ele as seguintes palavras. O que Deus manda ele falar? Hã? Continua, vai. Continua. Parou rapidinho aí, volta aí. Olha só.
Ezequias foi curado de forma instantânea? Não. Ele diz assim: quando é que eu serei curado? Ele faz uma pergunta aí, ó. Quando é que eu serei curado? Quando é que vai acontecer? Quando é que eu subirei à casa do Senhor? Continua aí. Vamos lá? Para aí. Interessante, né? Ezequias pediu uma prova para ser curado. Amados, nós servimos a um Deus poderoso. Deus poderia fazer qualquer coisa simples. Mas surge uma questão aí, ó. Você vai ser curado quando a sombra, ela vai retroceder ou vai adiantar-se? Eles tiveram que escolher ainda. Qual desses dois fenômenos sobrenaturais eles queriam? Quer ver? Continua aí. Vai lá. Olha só. É fácil, gente. Que a sombra adiante 10 graus. É fácil. Não é fácil. Mas para os olhos de Deus e para os olhos daqueles homens lá, é fácil. Aí ele diz assim, ó. Continua aí. Continua. Gente, se a hora passa, a hora avança, é normal. O tempo voltar é sobrenatural. Se esses homens aí não tivessem uma vida consagrada com Deus, sabe o que eles iam fazer? Vamos esperar. A hora vai passar, eu vou ser curado. Que horas tem agora? 15 para as 9. É isso? Vamos 10 para as 9. Vamos esperar 9 horas. É o natural, é o normal. É algo natural. Você esperar dar 9 horas para ser curado. Mas Deus estava mostrando que Ele é o Senhor de tudo. O Senhor do tempo, o Senhor da terra, o Senhor de todas as coisas. Ele pode retroceder o tempo, Ele pode avançar o tempo, Ele pode fazer o mover na sua vida, que vai além da sua compreensão, além do seu entendimento, além da sua fé, porque Deus é todo-poderoso. Deus, quando faz algo, amados, é sobrenatural. O natural Ele pode fazer? Pode. Mas Deus também é poderoso para fazer o sobrenatural. E aí o que aconteceu? O profeta Isaías clamou ao Senhor. E o tempo retrocedeu. Uma vez eu estava lendo, estava ouvindo, estudando sobre um cientista explicando sobre isso, amado. Você sabia que quando Deus fez isso aí, várias coisas aconteceram, não foi só uma não. O sol parou de girar, a terra parou de... O mar teve que parar. Foi toda uma situação, entendeu? Foi tipo assim, um quebra-cabeça. Porque Deus, se Ele... Olha só, se Deus apenas parasse o sol, a terra toda seria destruída. Então Deus mexeu no sol, mexeu no mar, mexeu nas estrelas, mexeu em tudo.
Em tudo, ele teve que fazer tudo. E foi trabalhoso para ele? Não, só no dedo. Só no, né? E aí, amados, eu queria, antes de passar para os irmãos me ajudarem nessa mensagem, aqui eu queria deixar para vocês 2 exemplos de homens que foram usados por Deus. É difícil para nós. Será que é demasiadamente difícil nós vivermos uma vida consagrada a Deus? Será que esses homens são melhores do que nós? Será que esses homens, eles têm algo sobrenatural ou são seres humanos como nós? São seres humanos como nós. Um até ficou doente. A questão é, volta lá para o início do capítulo 18. Ezequias colocou no coração o desejo de ser fiel a Deus que ele servia. A decisão está em nós, amados, de sermos homens e mulheres que tenham vida consagradas ao Senhor. Deus não escolhe pessoas perfeitas, até porque se Ele escolhesse, quantos eles iriam achar? 1, 2, 3, nenhum. Ezequias colocou no coração o desejo de fazer a diferença. Pode falar, irmão. Era só para dizer que no 20, quando ele foi acometido da doença, a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo, né? Além de orar, chorou muitíssimo, chorou muito. E esse relógio de Acais, na época antiga, tinha os relógios de escada, eram as escadas. Esse relógio de Acais era famoso e muitas cidades mais desenvolvidas copiavam esse relógio de Acais. Eram escadarias bem altas e que projetava a luz do sol num círculo embaixo. Então você sabia que era 4 horas, que era 9 horas, que era 12, que era 15 e tal. Então, e aí diz que retrocedeu, né? Que o sol parou, que o sol retrocedeu, e a gente encontra um paralelo lá em Josué, que orou também ao Senhor, e naquela época se entendia que o sol tinha parado, não é? Hoje a gente sabe, depois de Galilei, no século XV para XVI, a gente sabe que é a Terra que se movimenta a 107 mil quilômetros por hora, não é? 100 vezes mais do que a velocidade de um avião. 100 mil quilômetros por hora. O avião voa 1000 quilômetros. E você vê o que causou no tempo de Josué a Terra ficar parada sem se movimentar, porque o Sol fica parado, são os planetas que fazem a sua órbita ao redor do Sol, né? Se entende hoje, naquela época se pensava que o Sol parava. Mas o que aconteceu com o mundo todo, como o senhor falou aí, passou 10 graus, talvez adiantou 2 horas, 1h30, mas um dia todo parado, né? A Terra sem se movimentar, parada. O problema das estações do ano, o problema das marés, dos mares, do clima, de tudo, né? E como Deus faz apenas com o seu poder. E agora, se Ele faz uma obra gigantesca dessa no universo, parando o movimento da Terra, e hoje os grandes computadores da atualidade, eles fizeram regressão e já encontraram que falta um dia no computador. O computador vai... E quando chegaram nesse dia, olha aí, glória a Deus. Quando chegaram nesse dia, coincide com os tempos lá de Josué,
que falta um dia na humanidade. Então foi o dia que o Senhor fez com que a terra parasse e Josué vencesse aquela batalha. Então, o que Deus não faz por nós, e foi só um homem que orou, foi só Josué, foi só Ezequias, e o que Deus pode fazer ainda por nós hoje ainda, né? Glória a Deus. Amados, Deus é poderoso, né? Deus é poderoso. Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que Deus trabalha em seu favor, né? Essa semana nós estivemos ali visitando o irmão Marcelo, está ali atrás, né? E a gente sabe que o irmão está enfermo, né? Vai precisar fazer uma cirurgia. Outro dia eu estava também aqui na igreja, a irmã Luísa estava... Não foi na igreja não, foi lá onde a gente estava lanchando. Olha aí como lanchar. E a irmã Luísa estava falando sobre a Elô, né, que fez o exame da OAB. E ali a gente vai, amados, cada um com as suas necessidades, né? Com as suas lutas, com as suas buscas, os seus anseios, com os seus projetos. E aí você pergunta, onde Deus está em cada um desses projetos? Onde Deus está em cada coisa que nasce no meu coração, em cada projeto, em cada anseio, em tudo aquilo que eu busco como projeto de vida, onde Deus está? Deus está onde Ele sempre esteve, no seu trono de graça, disposto a abençoar aqueles que não merecem, mas Ele ama e tem prazer em nos abençoar. Vamos ficar em pé, vamos orar. Nós temos alguns minutos ainda. Queria convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar. Eu queria que você adorasse ao Senhor nesse momento. Queria que você adorasse ao Senhor, esse Deus que você serve. Deus já retrocedeu alguma vez o tempo para você? Acredito que não. Mas comece a trazer à memória quantas vezes Deus te abençoou nas pequenas coisas. Quantas vezes Deus te curou de uma enfermidade. Deus ouviu você orar pelo emprego e Deus te abençoou. Quantas vezes você orou por algo emocional que você não consegue se desprender? E Deus vem trazendo bálsamo na sua vida. E Deus te curou, tem te curado de traumas, de problemas emocionais. Quantos projetos de vida você já colocou diante de Deus, de ter um negócio, Deus te abençoou. Hoje você pode dizer assim, eu tenho meu próprio empreendimento.
Quantas vezes Deus te abençoou numa prova e você passou? Outras vezes você reprovou. Mas isso não quer dizer que Deus é infiel e nem que Ele deixou de te aprovar por causa que você é infiel. Todas as coisas estão dentro dos planos de Deus. Eu lembro que quando eu fui tirar minha habilitação, eu fui reprovado umas 500 vezes, eu acho. Por isso que até hoje eu sou barbeiro, eu acho, pastor. Mas se eu desistisse, talvez, né, Deus não tivesse me abençoado. Deus me deu tanto a habilitação, quanto depois foi me abençoando com veículos. Sabe, as coisas a gente percebe o quanto Deus trabalha nas pequenas coisas. Às vezes você ora por uma promoção, aquela promoção não sai, lá na frente você sai da empresa e entra num lugar até melhor do que você esperava na outra empresa. E assim Deus vai trabalhando, Deus vai agindo. E eu queria que nessa noite você agradecesse a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. E pedisse também, talvez seja uma ousadia pedir isso, mas eu queria que nessa noite você orasse dizendo: Senhor, dá-me esse espírito de Ezequias, de Isaías. Mais do que todas as conquistas desse mundo, eu quero ser um homem, uma mulher cheia de Deus. Senhor, enche-me como o Senhor encheu Ezequias. Enche-me como o Senhor encheu Isaías. Esses homens que foram homens de Deus, que foram usados por Ti de uma maneira sobrenatural. Comece a pedir isso de Deus. Comece a dizer: Deus, coloca no meu coração o coração de Ezequias, o coração de Isaías, o coração inclinado a Ti, o coração disposto a Te amar, o coração disposto a Te adorar. Acha em mim um verdadeiro adorador, que Te adore em espírito e em verdade. Desperta em mim o desejo de ser um homem e uma mulher de oração, porque a oração é uma vida de intimidade com o Senhor. Se eu não oro é porque eu não converso contigo. E se eu não converso contigo é porque eu estou longe de Ti. Eu não Te conheço, eu não sei quem é o Senhor. Como é que eu digo que eu conheço uma pessoa se nem sequer eu falo com ele? Como é que eu posso dizer que eu conheço alguém que eu sequer troco uma palavra com ele? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Que o Senhor derrame sobre nós o mesmo espírito de Ezequias, o mesmo espírito de Isaías, o mesmo espírito de Josafá, o mesmo espírito de Davi, o mesmo espírito de Noé, o mesmo espírito de grandes homens que tiveram uma vida íntima, Elias. É isso que nós queremos. Senhor, minha oração. Aleluia. Adore ao Senhor nessa noite. Se tornou um deserto. E que Deus abençoe a todos. Que Deus encha cada um aqui com a sua graça.
já não passa Em nome de Jesus. canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. A terra seca, a terra seca, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Antes de encerrar, quero dar os avisos, mas quero fazer uma pergunta. Quantos aqui nesse auditório hoje já tiveram alguma experiência por causa de oração? Levanta a mão. Você já teve uma experiência, seja lá qual for. Ok. Algumas pessoas levantaram a mão e nem sabem que ele é fruto de oração. Eu pergunto, vale a pena orar? Nós teremos no final de semana um seminário. Domingo pela manhã às 9 horas é um seminário para a família. Então é importante que você esteja aqui com a sua família, porque aqui no auditório, aqui no santuário, ficarão os adultos. Lá no auditório ficará a juventude e no outro ambiente as crianças. Nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Não apenas como uma necessidade, mas como uma satisfação também. A oração para nós ela tem que ser algo gostoso, algo prazeroso. E nós vamos aprender nesses dias que a oração não se faz apenas quando eu preciso. A oração é muito mais que pedido. Muito mais que pedido. E às vezes as pessoas dizem que não oram porque não tem nada para pedir. E quando na verdade a gente não tem nada para pedir, a gente tem muito para agradecer. E a gratidão é feita através da oração. Nós vamos aqui estar mais uma vez ensinando a igreja os passos da oração. Porque se a gente não desenvolve isso, a gente não desenvolve uma vida de comunhão e intimidade com Deus. E não existe melhor momento para o cristão desenvolver a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento, do que a oração.
porque a oração ela é composta de 5 passos que a gente vai aprender. Muita gente já sabe aqui, mas a gente vai reforçar esse ensinamento para que você desenvolva uma vida de oração. E a vida de oração é uma vida pessoal. Se você, esposa, diz: o meu marido é um homem de oração, mas é ele, e você não é, não está fazendo nada. Ou vice-versa. Ou os filhos são e a mãe e os pais não são, não está acontecendo nada com você. Vida de oração é vida pessoal. Então, domingo esteja aqui para esse seminário. Serão 2 manhãs, domingo pela manhã, dia 20, e domingo, dia 27. Pregadores de fora estarão conosco para ministrar a palavra de Deus, para que nós sejamos uma igreja forte em oração. Se já somos, vamos ser mais ainda, em nome de Jesus. E aí eu quero que você divulgue essa ideia. Pegue o seu zap aí que você passa tantas outras coisas, né? Olha lá, tá aqui, ó. Seminário da família, família que ora, 20 e 27, às 9 horas da manhã. E culto da juventude, louvor, adoração, comunhão e a palavra de Deus no sábado, dia 19, agora também, às 19 horas. Toda a juventude aqui. E eu queria, quantos consideram a oração fundamental da vida do cristão? Diz amém. Então você vai convidar aqueles que estão devagar, estão, frios, para um momento de renovação com Deus. Sexta-feira haverá o quê? Culto de oração. Eu espero você aqui para já ir desenvolvendo o seu potencial, Sábado, juventude, domingo de manhã, seminário, domingo à noite, culto de testemunho. Pastora, quantos já tem enrolados aí? Tá contigo? Mas a Ana não veio domingo. Tem contigo, Ana? Hã? Olha, se você tem um testemunho para domingo à noite, procura a Ana. E eu estou dizendo, se você não contar, eu conto. Eu já disse, ainda vou dizer o nome, Se você não contar o que Deus está fazendo na sua vida, eu vou contar. Muita gente conta fofoca, por que eu não posso contar a benção, não? Quero chamar o irmão Dico e a Edna, que vão viajar na sexta-feira, estão conosco esses dias. Vem aqui à frente para a gente orar e abençoar vocês. O Flávio e a Luciane viajaram hoje para Santarém a trabalho. Me ligaram agora de manhã e viajaram agora à tarde. Aliás, viajaram de manhã mesmo. Vamos orar por esse casal. São os pais do Ed, sogro da Thaís, e vamos orar. Eles sempre estão em Manaus, estão com a gente. E agradecemos pela presença de vocês. Vamos abençoá-los nessa oração. E a gente vai se ver na sexta-feira às 19h30 no culto de oração. Obrigado, Senhor. Tu que és o Deus único que reina eternamente, que tem o governo das nações na tua mão, como vimos a tua palavra, e que podes fazer o impossível, o sobrenatural. Nós oramos pela viagem dos teus filhos, agradecemos pelo tempo que passamos juntos, pela tua provisão e proteção. Agora pedimos uma viagem abençoada, segura e tranquila, rogando sobre eles toda sorte de bênçãos em Jesus, uma viagem sossegada e que eles encontrem tudo em ordem ao chegar em casa. Também oramos pelo Flávio e Luciane que viajaram, para que o Senhor esteja com eles e abençoe o projeto que eles foram realizar naquela cidade. Leva-nos em paz, nos dá uma noite abençoada. Aos enfermos nós ministramos a cura no nome de Jesus, e a todo o teu povo a tua paz, para a tua glória e louvor, pela bendita intercessão do teu Espírito Santo. Amém. Graça e paz, Deus abençoe, uma excelente noite de descanso. E olha, é para trazer a criançada. A partir de quantos anos, auxiliadora? A auxiliadora estava dormindo.